A maioria das profecias bíblicas já se cumpriram e ficaram na história. Há, no entanto, alguns fatos profetizados nas Santas Escrituras que ainda estão para acontecer. Este é o assunto de nosso estudo hoje, grandes acontecimentos futuros. Thomas Murray, da Comissão de Energia Atômica, declarou: "Não nos é dado alcançar os mistérios da vontade divina. Todavia, cremos que Deus pode tornar o século XX o último da raça humana." Os cientistas não ignoram a possibilidade do fim da civilização e do mundo em nossos dias. Mas antes que o mundo chegue ao fim, ocorrerá uma decisiva batalha chamada Armagedon. Quando lemos o capítulo 16 do livro do Apocalipse, descobrimos que esta batalha do Armagedon terá lugar durante uma das 7 últimas pragas mencionadas neste capítulo. No versículo 16 podemos ler: "Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon." É neste local e nesta ocasião que as Escrituras descrevem o aparecimento de Jesus Cristo vindo nas nuvens do céu, como vitorioso conquistador. No livro de Apocalipse, capítulo 19, versículos 13 a 15, lemos o seguinte: "Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus, e seguiam-no os exércitos que há no céu. Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações. O Filho de Deus vem do céu como Rei dos reis e Senhor dos senhores." Daniel, o profeta, falou sobre isto quando interpretava o sonho do rei com a estranha estátua. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, e o vento os levou. O Armagedon reúne as nações para que o general do céu as conquiste e ponha fim à história deste mundo. Assim se expressou o profeta Isaías: "Ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso." Capítulo 11, versículo 4 de seu livro. O retorno de Jesus será terrível para os ímpios, mas para aqueles que o amam e aguardam a sua vinda será um dia maravilhoso. O que acontecerá após o Armagedon? A segunda vinda de Cristo, a ressurreição dos justos mortos, a morte dos ímpios que estiverem vivos, todos os justos levados para o céu, e Satanás então será preso. Vejamos o que a Bíblia diz sobre estes acontecimentos. "Portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro." Apocalipse capítulo 20, versículo 6, lemos o seguinte: "Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos." As nações iradas, guerreando umas contra as outras por ocasião da volta de Jesus, sofrem a ira de Deus. A Bíblia diz que ele destruirá os que destroem a terra. Na segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 7 e 8, diz-nos o santo apóstolo: "E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo."
Os filhos de Deus escaparão desta destruição, pois serão levados às mansões celestes, onde viverão com Cristo durante 1000 anos. Notem a descrição do apóstolo Paulo. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. O povo de Deus subirá ao céu para estar com ele durante 1000 anos. Os ímpios desta terra serão todos destruídos. Satanás será deixado só, sem ninguém para tentar. Ele se achará prisioneiro neste mundo destruído. Nenhum lugar para ir, nenhuma pessoa para levar a rebelião contra Deus. Ele é um general vencido e sem exército. Apocalipse capítulo 20, versículos 2 e 3 nos apresenta o seguinte quadro. Ele segurou o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disto é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Satanás não pode sair deste planeta arruinado. Ele tem 1000 anos para ver e rever a maldade de suas ações e o seu resultado. Esta terra é agora a sua prisão. As Escrituras descrevem a condição da terra durante este período de 1000 anos. A terra fica desolada, todos os ímpios estão mortos, Satanás preso na terra desolada, os justos no céu empenham-se no julgamento. O que torna a terra desolada? As 7 últimas pragas são terríveis em sua destruição. O Armagedon deixa a terra coberta de mortos. O grande terremoto da 7ª praga destrói todas as cidades. A aparição de Cristo em chamas de fogo completa a destruição, e a terra transforma-se em um verdadeiro abismo. Jeremias já havia profetizado: olhei para a terra e ei-la sem forma e vazia, para os céus e não tinham luz. Olhei para os montes e eis que tremiam e todos os outeiros estremeciam. Olhei e eis que não havia homem nenhum e todas as aves do céu haviam fugido. Olhei ainda e eis que a terra fértil era um verdadeiro deserto e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Esta será a condição da terra durante os 1000 anos que seguirão a vinda de Cristo. Satanás estará de férias em sua missão de levar o mundo a pecar e rebelar-se contra Deus. Assim como Deus descansou após os 6 dias da criação, a fim de contemplar a obra que havia terminado, também o diabo poderá usar 1000 anos para meditar em tudo que realizou durante 6.000 anos de pecado e rebelião que trouxe ao nosso planeta. E os salvos? O que estarão fazendo no céu após a sua ascensão? Lemos em Apocalipse capítulo 20, versículo 4 o seguinte: vi também tronos, e nesses assentados aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O apóstolo Paulo acrescenta: ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Porque os santos julgarão o mundo e os anjos. Os ímpios ressuscitarão e deverão receber o seu castigo final. Deus concede 1000 anos para que homens e mulheres, os salvos desta terra, possam examinar o caso dos ímpios, para que não haja nenhuma dúvida
quanto à longanimidade, ao amor e à justiça de Deus. Quando finalmente os ímpios forem castigados, todos concordarão com a sentença pronunciada sobre eles. Quando tudo tiver passado e os remidos de Deus declararão unânimes: justos e verdadeiros são os teus juízos, ó Rei eterno. Vejamos o que acontece a seguir. Os ímpios ressuscitam, Satanás passa a enganá-los. A santa cidade desce à terra. Satanás reúne os ímpios ao redor da cidade. Os ímpios são destruídos e uma nova terra é então criada. Vamos mencionar alguns textos bíblicos que ensinam sobre isto. Apocalipse capítulo 20, versículo 5. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Os justos mortos ressuscitam 1000 anos antes, isto é, por ocasião da volta de Jesus. A expressão os restantes dos mortos só pode referir-se aos ímpios mortos na terra. Com a sua ressurreição, Satanás fica livre para tentá-los e para levá-los a uma revolta total contra Deus. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão. Com a descida da Nova Jerusalém, Satanás tem um pretexto maior para enganar as hostes dos ímpios. Seu plano é apoderar-se da cidade. Leiamos a descrição bíblica encontrada no livro do Apocalipse, capítulo 21, versículo 2. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. O grande enganador leva os ímpios a rodearem a cidade de Deus. Ouça agora as palavras de Apocalipse capítulo 20, versículo 8 e 9. E sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, a fim de reuni-los para a peleja. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Quando os ímpios se preparam para atacar a santa cidade, desce fogo do céu e eles são completamente destruídos pelas chamas. É o que nós lemos em Apocalipse capítulo 20, versículo 9. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Este fogo enviado pelo Deus eterno não só consome o pecado e os pecadores, mas purifica a terra de toda a marca do pecado. Quando o fogo completar o seu trabalho, Deus trará à existência uma nova terra. Foi o que ele nos prometeu. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Só encontrei
meu Salvador. Quero te amar e dar meu louvor. Quero adorar a ti, meu Senhor. Em todo meu viver exaltarei a ti, meu Senhor. Com meu louvor a ti, meu Senhor.